Vamos lá, boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais uma live. Compartilha com as pessoas aí também que vão entrando para poderem ver esse conteúdo que ele vai ficar disponível aqui até amanhã, né? Ele fica por 24 horas disponível aqui e depois eu também compartilho no meu canal do YouTube, né? E lá na página do Facebook também, Psicóloga Maria Rodrigues, que vocês vão estar vendo. Boa noite a todos e boa noite também, né, para quem não consegue me ver dessa forma agora, né, que vai ver na reprise. Esse conteúdo fica disponível, né, e o meu intuito é aqui passar mesmo o conteúdo que eu já aprendi e a minha experiência, meu conteúdo como psicóloga, né, 11 anos trabalhando na área infantil e também a minha experiência como mãe, né? Eu sou mãe de 2 crianças, para quem tem me acompanhado também sabe, né? Eu falo que essa prática da psicologia, mas a prática também de maternidade faz com que a gente seja também muito mais empático, né? Acho que a gente se aproxima muito mais de todas essas dificuldades, desafios, das alegrias que é a vida das nossas crianças também, tá bom? Então, como eu disse para vocês, deixa eu me arrumar aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, tá tudo certo? Podem escrever, né? No final eu vou deixar para as perguntas, eu já tenho algumas anotadas aqui que são pessoas que já me mandaram também durante a semana, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha. Então a gente vai estar falando hoje sobre vínculo afetivo, né? E eu vou começar, eu trouxe algumas partes teóricas para a gente discutir. Não é para você, né, enquanto pai e mãe, se apegar tanto à teoria, né? Mas é para entender algumas partes do desenvolvimento da sua criança e saber que intervenção melhor a gente pode ter. Como eu já tenho discutido há algum tempo, para quem viu a minha live sobre como agir no comportamento, né, como colocar as regras para os seus filhos, uma das partes, né, uma das 4 pontos que eu coloquei, uma das 4 partes que eu coloquei foi que o vínculo afetivo é uma parte muito importante quando a gente pensa em colocar regras, mudança de comportamento. É a vida em si, né? Os relacionamentos, né? Uma parte muito importante dos relacionamentos é o vínculo afetivo e não vai ser diferente da nossa vida com os nossos filhos. Isso faz parte do nosso relacionamento de trabalho, relacionamento com o esposo, com a esposa, com qualquer companheira que você tenha. Isso faz parte da nossa vida. Então a gente tem que dar a devida importância, reconhecer e saber como estimular, como cuidar para estar prevenindo adoecimentos e dificuldades, desafios, transtornos no futuro. A Júlia colocou aqui, né, que com certeza, né, a gente fica muito mais empático após a maternidade. Ela é psicóloga também, né, então assim, o quanto que muda, né, a nossa vida. Não que você precisa ser mãe e pai para entender um pouco disso, mas é claro que algumas coisas vão mudando, né? Então, eu quero trazer para vocês alguns pontos que eu vou falar para vocês do desenvolvimento afetivo de Piaget. Eu estava aqui, né, durante a semana pensando no tema, né, e aí eu fui lembrar das minhas aulas lá da faculdade de desenvolvimento infantil. E eu acho que casa muito bem com o que a gente vai conversar hoje, mas é só para ampliar um pouco esse conceito e depois no final a gente vai estar discutindo melhor como que a gente pode melhorar esse vínculo, entendendo o quanto ele é importante, né? Um vínculo afetivo, se a gente está tendo um bom vínculo afetivo com os nossos filhos, isso traz segurança para sua criança, né? Ele se sente seguro, ele se sente amado, e uma criança segura e amada e autoconfiante, como a gente já falou, né, na semana passada, com autoestima,
ela vai até mesmo responder melhor às regras quando elas são colocadas, né? Se ela tem esse vínculo com você, quando você vai colocar as regras, quando você vai conversar com ela, os acordos, os combinados, é muito melhor aceito por ela essa condição, porque ela sabe que você cuida dela, que você passa segurança, que ela pode confiar no que você tem falado também, tá bom? Então, assim, o Piaget, ele vai colocar algumas fases para o desenvolvimento infantil que está relacionada à afetividade com o desenvolvimento cognitivo. Hoje eu vou passar para vocês muito superficialmente, é claro, mas só para a gente ter uma base de que cada fase do desenvolvimento dos nossos filhos, a gente tem um modo de apresentar esse afeto e eles também vão desenvolvendo para o mundo, né, essa resposta ao mundo, a gente fala esse afeto, esse colorido, né, eles também vão apresentando de uma forma diferente. E é muito bom que enquanto pais e mães a gente possa ter um clareamento de como isso vai se dando, para que a gente não tenha uma cobrança, às vezes, para o que eles não podem nos dar, né? E para que a gente também possa saber, né, que respostas eles vão ter não só para a gente, né? A resposta que ele vai dar para o amigo, a resposta que ele vai dar na escola, né? Como que isso vai se dando em vários ambientes que a sua criança vai seguindo, né? Eu não sei você, mas eu já tenho falado isso. Eu não tive uma escola, né? Quando a gente não aprende, né? Algumas coisas de ser pai e mãe na escola, num curso especial. Normalmente, nós chegamos à maternidade e à paternidade por uma escolha de ter os nossos filhos, né? Nem todos, às vezes, têm essa escolha primária, mas depois isso faz parte da sua escolha de vida. E a gente, às vezes, fica meio perdido, né? A gente vai conhecendo, a gente vai, às vezes, tendo alguns comportamentos, algumas respostas, muito de acordo com o que a gente aprende, né, com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos modelos. Mas a maioria de nós, não sei como que foi a sua vivência, né, e não é isso a questão hoje, mas assim, algumas dificuldades a gente pode ter passado, né, nesses relacionamentos. E a gente quer mudar, a gente quer ter respostas diferentes, a gente quer ter um cuidado diferente, e isso necessita de estudo, da gente ler, da gente ouvir, da gente colocar em prática, da gente repetir como uma criança, né? Então tenha isso em mente, né? Que a gente, mesmo enquanto pai, enquanto mães, a gente precisa aprender a ser pai e mãe, né? E ser melhores pais, melhores mães. Isso é minha proposta aqui. Não quero trazer nenhum peso sobre a sua vida, nem falar que você está fazendo errado ou certo, ou precisa mudar aquilo ou isso. Todas essas falas que eu trago, esses conteúdos, espero que sejam proveitosos, né? Mas cada um vai ver dentro da sua dinâmica, mas pensando nisso, como que a gente pode ser um pai e uma mãe melhor. Então ele vai trazer, voltando lá, né, ele vai trazer umas fases do desenvolvimento, né, e aí ele vai falar dessa parte afetiva. Eu vou trazer para vocês rapidamente. Ele vai colocar que uma criança de 0 a 2 anos, né, o afeto é muito reconhecido nesse vínculo afetivo entre o bebê e a mãe, né, e o bebê com seu próprio corpo. Por isso que ele vai chamar de afeto instintivo, né? É muito a ver com esse conforto e desconforto. Você vai vendo se a sua criança tá bem ou não tá bem, de acordo com o choro, né? Com as suas expressões corporais, porque a fala ainda não tá presente, né? A comunicação pela fala. E esse vínculo mãe e filho, né? Até os 2 anos é a grande parte, né, de onde ele vai aprendendo o seu afeto. E depois disso ele vai generalizando esses comportamentos para outras pessoas, né, para o irmão,
para o pai, às vezes se ele já está na creche, para as tias, para os avós, para as outras pessoas que fazem parte da sua vida. Mas a maioria dos estudos, né, eles vão dizer o quanto que é importante esse primeiro elo afetivo entre mãe e filho, né? E ele vai sentir isso através do seu toque, através do mamar, da sua atenção, do olhar, do cuidado, né, com ele mesmo. Eu falo de troca, de banho, de comida, né? Tem muito a ver com essa parte biológica, né? Mas do toque mesmo, desses estímulos até sensoriais que a gente vai passando para a criança, e do tempo que a gente está envolvido ali com ele. Por isso que normalmente nesses períodos, né, até essa idade, a gente passa, principalmente a mãe, né, a gente passa muito tempo com os nossos filhos. E depois que eles vão crescendo, né, ele vai colocar outra fase que é dos 2 aos 7 anos, que ele chama de afeto intuitivo. A criança vai aprendendo essa composição do afeto através da intuição e através da fantasia, né? Por isso que as brincadeiras, os jogos simbólicos, né? Ele vai compreendendo isso de uma forma fora do corpo da mãe, mas aí colocada ainda de uma forma intuitiva mesmo, né? Eu até coloquei aqui que é uma forma simbólica, né? Ele vai falando o que ele sente dessa forma, não é uma forma coerente, às vezes ele vai falar realmente o que ele está sentindo, mas você vai observando nas brincadeiras, na reprodução que ele traz durante esse brincar. Por isso que quando ele chega no atendimento, né? Normalmente a gente atende crianças após esses 2 anos, porque ele já começa a se comunicar também pela fala, mas muito de uma forma simbólica, da fantasia, do lúdico, né? E precisamos, o que eu falei para vocês, que não quero que vocês se atenham tanto a idades, né? Mas assim, entenda que é dessa forma que ele está começando a entender do afeto, né? Então, brincar nesse período, participar das fantasias, dos jogos, ensinar, ele vai aprendendo essas representações, né? A criança pega a boneca e eu falo, minha filha, né, vai fazer 2 anos, então ela pega a boneca e ela dá para comer para todo mundo, né? Então, assim, ela dá a criança para comer, que ela vai entendendo que isso que a mãe faz. Então, é dessa forma que a gente também vai estar perto dos nossos filhos, porque é dessa forma que ele está aprendendo como afeto. E depois, dos 7 aos 11 anos, ele vai colocar como afetos normativos. A criança passa, eu falo assim, a criança estava lá muito ligada à mãe, depois ela passa a se centralizar mais nela, e a partir dos 7 anos, né, ele vai colocando que aparece mais a composição do grupo, da cooperação, da empatia, né, dele começar a observar o outro, dessa importância das outras pessoas da vida deles, dos grupinhos que eles participam. E é dessa forma que também a gente precisa começar a estimular, e a gente entende que eles também vão trazer sensações e sentimentos relacionados aos grupos, de como que eles estão se sentindo, de como que eles têm participado dessas relações. E aí depois, a partir dos 11 anos, o Piaget vai colocar que é o afeto ideativo. Então a criança, a partir desse momento, que já não é mais criança, né, a gente já fala que é o pré-adolescente, já começa a adolescência, a partir dos 12 anos, eles já não vão mais nem estar ligados a si, eles vão estar ligados a sistemas ideais, né? Então, quando a gente fala assim, que parece que os nossos adolescentes, eles falam mais sobre o bem-estar do mundo, sobre direito para todos, coisas gerais, né? Não é mais um grupo grande o pensamento deles. E é dessa forma, é isso que eles trazem como importantes,
é nessas relações que eles começam a ter afeto, né? Sai do seu próprio eu ali, da sua própria casa, para eles começarem a ter essas funções maiores, né? De pensar em algo maior do que eles mesmos, né? E é muito importante, como eu falei para vocês, a gente ter em mente todas essas situações para que a gente possa nos aproximar dos nossos filhos, entendendo o que eles estão entendendo do mundo e entendendo o que também vai sendo importante para eles nesse momento, né? Porque senão a gente fica querendo chamar o nosso filho de 13, 14 anos, sei lá, para brincar de algo muito simbólico, né? De um faz de conta, e não é dessa forma que ele vai reconhecer que você está tendo importância por ele ou demonstrando algum afeto por ele. Mas talvez se você chama ele para um teatro que vai falar um tema geral, ou qualquer outra coisa que talvez vai falar do mundo, do que eles pensam para o futuro, né, de o que a sociedade tem pensado, um debate político. Essas situações, sim, ele vai reconhecer que você está próximo do que ele tem pensado, do que ele tem trazido como importante. Algo interessante da gente também, eu lembrei agora, né? Tem agora nessas coisas do Face, muita coisa assim, pergunta pro seu filho, né? O que ele acha da mamãe, quantos anos a mamãe tem, várias coisas, né? Principalmente para os pequenininhos, né? Para ver a resposta deles. Mas esse é uma forma também da gente tentar, às vezes, mediar um pouco se a gente conhece os nossos filhos. Esse é o que eu falei de vínculo afetivo, é do quão próximo você está perto do seu filho, não é perto de só proximidade física, que também faz muita diferença, né? Mas você sabe os gostos deles, vocês sabem qual é o melhor amigo, qual é o desenho que eles mais gostam, o que eles reconhecem de você também, eles conhecem a sua profissão, eles sabem do que você gosta, né? São essas situações que a gente sempre fala, né? Vamos lembrar, assim, quando a gente tem uma amiga, um amigo muito próximo, né? A gente sabe realmente quem é os nossos amigos, principalmente pautados nisso, né? Os nossos melhores amigos nos conhecem, né? Então, se a gente for fazer aquelas perguntas, né? A mesma pergunta para os dois para ver a resposta, normalmente com o melhor amigo, nós temos a resposta parecida. E eu não tô falando aqui que você precisa ser o melhor amigo do seu filho, né? Eu quero que você tenha uma relação de mãe e filho, de pai e filho, de proximidade, de vínculo. E isso realmente parte desse princípio que a gente possa se conhecer, né? E se a gente conhece, a gente até sabe o que agrada, o que desagrada, e a gente não vai agir para desagradar. Eu não estou falando que a gente não vai frustrar, não vai ter frustração, ou que não vai ter limites, que não vai ter regras, né? Mas a gente reconhecendo esse vínculo, reconhecendo esse amor, as coisas vão ficando um pouco mais fáceis nessa comunicação, nesse relacionamento que a gente vai ter. Então, passado isso que eu falei dessas fases do Piaget, eu vou trazer alguns pontos muito importantes que eu vejo hoje em dia que vai fazer a gente ter esse conhecimento, vai fazer ter esse conhecimento e praticar esse conhecimento, vai fazer com que o nosso vínculo se estreite. Um primeiro ponto é o seguinte, que o nosso amor, os nossos filhos precisam saber que o nosso amor é incondicional, né? O que é um amor incondicional? O amor incondicional é um amor que não depende do comportamento do nosso filho, né? Nós amamos porque eles são os nossos filhos e isso não está ligado com o seu comportamento. Precisamos ter isso em mente, focar nessa situação, principalmente quando chegam os desafios, né? Os comportamentos inadequados. Tentar ter isso sempre em mente.
A gente repreende, a gente orienta o comportamento e não a pessoa. A gente não fala da pessoa, porque ela a gente continua amando da mesma forma, independente se ele é desobediente, se ele não é, se ele quebrou a regra, se ele brigou com o amigo, né? Nós amamos independente do seu comportamento. E se a sua criança reconhece isso, e depois eu vou falar o que a gente precisa fazer para ele reconhecer isso, isso é um elo que não vai se quebrar, né? Então, assim, ele reconhece que você o ama independente do seu comportamento. Então, se ele aconteceu algo de alguma coisa que ele acha que a gente fica bravo, né? Eu falo, o meu filho essa semana, algumas semanas atrás, ele derrubou a água do filtro, né, no chão, e aí eu vi só o barulho de casa, né, ele pegando os panos para ir lá limpar, né? E aí eu chamei ele depois para conversar e falei, né, bem, o que aconteceu, né? Você tá limpando a água, o que aconteceu? Ele, não, nada, né? E eu sabia que ele tinha deixado o copo cair. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, ó, mesmo que você ache que a mamãe ia ficar brava, né, você precisa falar o que aconteceu, né? E se você fala o que aconteceu, a gente só vai precisar conversar para saber o que a gente precisa fazer para que isso se resolva, né? E aí essa semana eu fiquei muito feliz também, né? Que assim, não que a nossa felicidade dependa só da resposta deles, mas a gente também se sente muito bem. Quando ele pegou, primeiro ele veio me falar que ele tinha derrubado a água e depois ele foi pegar o pano para limpar, né? Então, assim, dele reconhecendo que eu não vou ficar brava, é claro, né? A gente tem essa primeira resposta de como vai ser a nossa resposta. A nossa criança já passa a mentir pra gente, às vezes esconder algumas coisas, mas se você demonstra que, assim, independente do comportamento dele, né, dele ter feito algo que não era adequado, ou um acidente aconteceu, ou ele quebrou algo em casa, ou na casa de outra pessoa, qualquer outra situação, eu já falei para vocês de outras situações mais graves, algumas situações de abuso, qualquer outra coisa que possa acontecer na vida deles, que eles se sintam... será que eu vou falar para a mamãe, ela vai ficar brava? Ou alguém falou para eles que a gente ia ter uma reação adversa, né, aversiva, eles lembram disso, né, que a gente já demonstrou para eles, já falou para eles que o nosso amor é incondicional, não depende do comportamento deles. E isso é muito interessante, que a gente possa sempre estar trabalhando. Trabalhem com seus filhos, como eu também tenho tido a atenção de trabalhar com os meus, de mostrar que amamos eles independente do comportamento. Então, quando a gente for orientar, né, alguma situação, não é que você é desobediente, né? Pauta, seja específico, né? Aconteceu tal situação, né? Você não está me ouvindo, aconteceu uma coisa específica, fale daquele comportamento e não de uma situação geral. E às vezes a nossa mente não está programada para isso, né? Porque como eu falei para vocês, às vezes a gente não foi treinado, não teve essa aprendizagem durante a vida para as nossas coisas, principalmente em relação aos nossos filhos numa situação de comportamento inadequado, né? Então, mas se a gente vai tendo isso em foco de falar para eles, né, que a gente ama independente do que aconteceu, né, que eles podem vir nos falar, que nada o que eles façam vai mudar esse sentimento, né? Isso vai trazer segurança e você vai estar mais próximo deles. E ainda só quero também lembrar, foi uma das perguntas que me veio também, que foi assim, dar afeto demais estraga a criança, né? Tem algum problema, né, dar afeto demais? E eu já respondo, né? Não tem problema, gente. Não é o afeto, né? Não tem afeto demais, né? Assim, você demonstrar esse afeto que vai estragar, né? Ou vai trazer algum problema, algum transtorno ou alguma dificuldade maior para o seu filho lá para frente,
tá bom? A gente só tem que tomar muito atenção em confundir algumas situações, né? Confundir afeto, às vezes a gente confunde afeto com falta de limite. Isso é o problema. Afeto demais nunca é problema. Não tem problema nenhum, né? Não tem afeto demais, né? A gente precisa dar afeto para os nossos filhos. E o que a gente tem que trazer com atenção e pensar, às vezes, é isso, a gente confundir afeto com falta de limite. Uma coisa não tem a ver com a outra. Amamos muito e damos muito limite, né? A gente às vezes fala assim, é como se amar alguém fosse não frustrar. E não é isso, né? Às vezes as nossas relações hoje de pai e mãe, com os amigos, às vezes algumas situações pode acontecer isso, né? Mas eu não posso dizer não, mas eu não posso frustrar, mas eu não posso deixar ela brava, que ela vai achar que eu não amo. Não tem nada a ver, né? Então, quando a gente também vai mostrando isso para os nossos filhos, que o não vai existir, os limites vão existir e o amor existe muito. A gente não deixa de amar eles pelo mau comportamento. Deixa eu ver o que a Indy colocou. Minha mãe sempre disse que quem ama diz não. E isso mesmo, né? A gente precisa trazer esses limites. Vocês lembram que eu falei? Um rio só é rio porque tem as margens. A gente precisa trazer algumas condições, né, deles irem aprendendo. Não é só porque a gente diz um não, né, mas a gente também tem que desmistificar não poder dizer não. É claro que se você foca no que ele precisa falar, a gente não precisa ficar falando não, né, não precisa correr, a gente pode falar anda mais devagar. Claro que tem essas situações, mas é isso, a gente não pode confundir, porque senão a gente vai chegar num outro ponto que é a superproteção, né? Que é não deixar o seu filho fazer o que ele é capaz de fazer. E quando você não dá autonomia, isso sim, você tem destruído o seu vínculo com ele, né? A superproteção não é amor. Isso que a gente tem que trazer essas diferenças, sempre pensando nisso, amamos muito. E como que a gente pode demonstrar esse amor? Amamos muito e damos também os limites que são necessários. Não só porque algumas falas, às vezes a gente se pega falando assim, né? Vou bater porque eu amo, né? Já ouvi várias vezes isso. Acontece uma coisa ruim, a gente fala que é por amor. É claro que a gente tem que observar essas situações, porque se você é um adulto, alguém chegar em você e te bater e falar pra você que é por amor, algumas situações a gente vai não soa bem, né? Algumas coisas a gente também tem que ir observando, colocar os limites, dizer os nãos, colocar as regras com muito amor. O vínculo que eu tenho falado, o vínculo afetivo faz parte desse relacionamento e a gente não pode menosprezar isso. E que a gente também possa separar isso dentro da gente, né? Que a gente possa ter esse entendimento para que os nossos relacionamentos com os nossos filhos e com as outras pessoas, isso também não possa ficar muito confuso, né? E aí dizer que não amo a pessoa porque ela me disse não, né? Eu fiquei triste com a pessoa porque ela me frustrou, né? Não tem a ver, né? A gente vai ter que trazer a frustração para os nossos filhos, né? Porque a gente vai ensinando realmente eles terem que lidar com isso, com a espera, né? Mas a gente também tem que lembrar que a gente precisa estimular os sonhos, né? Os planejamentos para o futuro, né? Que a gente também não dá para ir sempre podando em tudo. A gente coloca o que é preciso fazer para esse momento, mas sempre lembrando que a gente cria os nossos filhos para algo maior também. Então, como eu já tô falando demais hoje, como que a gente pode
melhorar então esse vínculo? Pensando no primeiro momento que esse amor é incondicional, independente do seu comportamento, vamos separar as coisas. E um outro ponto é que esse vínculo afetivo, esse amor, esse carinho, né, tudo isso que a gente compreende, ele precisa ser demonstrado. Esse amor precisa ser demonstrado, ele precisa ser operacionalizado, precisa, que eu falei para vocês, a criança, ela trabalha com esse concreto, né? Então a gente pode até falar que ama, né? Como a gente pode falar para um adulto, mas a criança vai reconhecer esse sentimento, né, através de alguns comportamentos, de algumas ações que vão acontecendo, né? Então, assim, a gente precisa, assim, abraçar muito, dar colo quando você puder dar colo, brincar com a sua criança, olhar olho a olho, né? Estar no nível da sua criança para fazer essas interações, fazer algo que ele gosta, né? Você sabe que seu filho ama muito, sei lá, o bolo de chocolate, ou cookies, ou alguma coisa de muito especial que às vezes ele gosta. Então faça isso de vez em quando, dê elogios, tenha a sua fala também, mas com muita sinceridade, não só diante do comportamento adequado, né? É muito fácil a gente lembrar, né, do nosso sentimento, do nosso amor quando o comportamento é adequado, né? Quando vê o comportamento inadequado, é que isso precisa ser melhor trabalhado em nós. Quando vem uma reclamação da escola, quando vem uma reclamação da avó, da tia, né? Isso precisa ser melhor trabalhado, da gente orientar o comportamento, mas da gente trazer a segurança para os nossos filhos que a gente ama sempre, sempre, independente do que aconteceu, a gente continua amando eles. E se a gente começa a praticar isso desde os primeiros anos de vida, é uma prática, você vai vendo os resultados no futuro, e é uma prática para nós, né, que talvez você não praticou isso, né, isso não foi repassado para você dessa forma, mas é uma prática para que é uma repetição para nós também, né, enquanto mães e pais, e vai ficando muito mais integrado ao nosso comportamento, ao nosso pensamento, essa prática. Então a gente vai amar muito, a gente vai ter que demonstrar esse amor. Uma das outras formas também de demonstrar o amor, como eu falei na semana passada, da autoestima, é dando autonomia. Por isso que eu falei que a superproteção, ela é desastrosa nesse ponto, né? Porque você não vai dando segurança para o seu filho, você faz para ele tudo, né? Organiza tudo, resolve tudo por ele e não cria essa condição dele entender que ele pode fazer isso, né? E esse vínculo vai ficando mesmo de dependência sobre você, e ele não consegue lidar com esse sentimento, e que provavelmente também só dependa do comportamento dele. Então, a gente tem que observar todos esses pontos. Afeto demais não tem problema nenhum, mas superproteção demais a gente tem que ficar atentos, né? Eu até falei na semana passada que às vezes a gente coloca o foco em algo, não é no lugar certo, né? Às vezes a gente acha que ter rotina está sendo nosso problema, né? Está sendo nossa desmotivação, a nossa rotina, né? Não é ter rotina o seu problema, é ter uma rotina sem valor, sem princípios que você gostaria, fazendo coisas que você não gosta. E isso é o problema, você repetir todos os dias essas situações, tá bom? Então não é o afeto o problema, às vezes você não querer frustrar o seu filho, não querer deixar ele bravo, ou frustrado, ou magoado, por ceder. Aí você cede, né, para não ter essa reação. Isso não tem a ver com afeto, né? Você ama muito, você vai demonstrar esse amor dessas formas, brincando, olhando no olho, fazendo algo que ele goste, fazendo atividades com ele, tendo disponibilidade. Eu sei que
né, agora principalmente nessa quarentena, a gente continua tendo uma rotina em casa e é grande, principalmente se você é mãe, a gente acumula funções, né, mas a gente precisa ter disponibilidade, principalmente às vezes para uma resposta, né? Não, filho, né? Baixar às vezes na altura dele e falar, filha, agora nessa hora eu vou fazer agora o almoço. Se você quiser, você pode ficar aqui na cozinha brincando que eu vou estar aqui perto, mas eu preciso ter atenção nisso, porque às vezes a gente não tem disponibilidade. Eu sei que a gente tem várias coisas para fazer, mas a gente às vezes não tem a disponibilidade no falar, e isso é segundos, não é nem minutos, né? Que a gente traz uma resposta e aí a gente também vai ter o tempo de disponibilidade, sim, tá bom? Então, assim, uma frase que eu quero deixar para vocês, ó. A criança é amada sempre e o seu comportamento que é corrigido. A gente sempre tem que ter em mente isso. Isso vai fazer com que o nosso vínculo se estreite, que a gente fala, que a gente consiga estar mais próximos dos nossos filhos, compreendendo o que eles estão sentindo, compreendendo o que está passando ali na cabecinha deles, de como que eles têm aprendido o mundo também. Por isso que eu trouxe algumas informações no começo para vocês. E quanto mais próximo a gente está de alguém, é mais fácil a comunicação, é mais fácil o seguimento de regras, os nossos relacionamentos são mais firmes, né? Eles têm mais base, né? Porque a gente reconhece principalmente que esse amor é incondicional, tá bom? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, se tem alguma consideração. Também, como eu sempre falei, vocês ficam disponíveis a me mandar, pode me mandar mensagens aqui pelo Instagram ou lá pelo Face, né? Eu tenho disponibilidade, agora a gente está com um programa de atendimento online, de orientação de pais, então eu também fico disponível se vocês quiserem algumas orientações específicas, né? A gente pode marcar também um atendimento, tá bom? Mas eu espero realmente que todas essas considerações, esse conteúdo seja relevante daqui para frente, para pelo menos a gente ter um pensamento diferente, alguns insights diferentes, né? Alguma chavinha lá vai mudando e isso vai fazendo com que os nossos filhos se aproximem da gente, a gente consiga dar uma educação, que eu falei para vocês, de valor, com muito amor e também com muitos limites. Tudo bem, pessoal? Até mais então. Se ninguém tem agora uma pergunta, eu vou me despedindo então de vocês e eu tenho o compromisso de estar aqui sempre, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, no horário de Brasília. A gente está aqui juntos para ter a discussão de algum tema que eu tenho observado, né, na minha vivência com os atendimentos e com os nossos filhos também, que é relevante, tá bom? Mas vocês podem mandar as perguntas de vocês também, se vocês querem um tema diferente, alguma coisa que vocês querem discutir, que aí eu também posso colocar no nosso cronograma, tá bom? Até mais, boa noite, então até segunda-feira.